Boa tarde e boa tarde, bem-vindas. Cleide, bem-vinda. Tereza, bem-vinda, Tereza. Rosana, boa tarde. Que bom, hein? De novo aqui no ambiente da aliança, a nobre aliança do yoga, para falarmos de yoga. Meu óculos está tão sujo, peraí, um minutinho só. Então, que bom, hein? Hoje nós vamos falar de posturas restauradoras. Já podemos começar, né? Este assunto é bem diverso, posturas restauradoras. Tem gente que inclusive chama de posturas restaurativas e procuram dar com isso, bem-vinda Andréia, Kedara Yoga, Jussara, bem-vinda. Namastê, Tereza Martino. Então, muitas pessoas chamam inclusive de posturas restaurativas, que eu não vejo mudança, diferença em restaurador e restaurativo. É uma questão de semântica. Claro, é uma questão de trabalho, de como que você desenvolve, né, as posturas restauradoras. Para mim, elas tomaram uma forma mais, digamos, definitiva a partir do momento que no meu curso, gravarei, vi sua mensagem agora, Rosana, no meu curso de formação em yoga, foi entrando uma demanda, as pessoas queriam aprender, porque muitas pessoas já me procuravam nas aulas regulares pela postura restauradora, né? E que eu também chamava de posturas terapêuticas, porque elas, ao restaurarem a energia vital, elas são terapêuticas, porque quando você pratica e trabalha com yoga, você tem essa percepção de como o yoga cura e como o yoga previne, né? Veja, quando eu estou falando em yoga, o yoga é muito vasto. Falávamos aqui terça-feira, eu e o mestre Anderson Allegro, né? Quando nós falamos em yoga assim, nesse tema de hoje, estamos falando de posturas. Vamos falar só de posturas e podemos pincelar uma outra coisa da área do pranayama, da respiração. Mas se você é um praticante já de mais de alguns anos, ou se você é um professor de yoga, entende-se que você também é praticante de vários anos, né? Você sabe o quanto algumas
práticas ou alguns asanas redimiram você de erros posturais, né? Ou até de desequilíbrios causados por alimentação ou por ritmo de vida. Então, as posturas vão lá e corrigem aquilo. E previnem problemas de saúde que viriam. E que numa pessoa que não pratica, problemas que virão. Então, o yoga tem esse aspecto preventivo. E muitas vezes, pode ter acontecido com você, professora de yoga, aconteceu comigo, a pessoa vem a mim porque tinha um determinado problema, um exemplo no ombro, né? E aquilo era o motivo, causa-motivo principal. Ah, vai lá porque o Sandro tem um trabalho com alinhamento e tal. E a pessoa melhora e se afeiçoa e continua as aulas. O que ocorre com isso? Às vezes passaram-se uns meses numa conversa, em final de aula, conhecendo melhor o aluno, ele fala, olha, você não sabe o que me aconteceu aqui em 6 meses praticando, ou em 1 ano praticando. Eu parei de fumar. Aí às vezes com tanto aluno e tantas situações, você fala, mas você veio por isso? Não. Eu vim pelo meu ombro, que eu tinha muita dor, toda vez ficava horas e noites no computador, mas hoje eu posso te dizer que além de ter melhorado do ombro, eu parei de fumar, né? Então, o tabagismo não era o foco da pessoa, mas a gente sabe que o estado meditativo que o yoga traz trabalha numa área cerebral, lá temos pesquisas científicas disso, que desenvolve o controle emocional. Controle emocional, sim, significa você desapegar-se de condicionamentos, de dependências. Dependência do fumo, dependência do álcool e dependência de tantas outras coisas que às vezes nem são substâncias, né, químicas, são substâncias energéticas. A gente é dependente de sentir raiva, tem gente que é assim, né? Então ela provoca situações e para expelir aquela raiva. Então o yoga trabalha nesse sentido porque ele tem em si, voltando aqui para quem chegou agora, nós estamos falando de yogasanas, as posturas do yoga, dentro do aspecto terapêutico, que é o tema de hoje, posturas restauradoras. Então, com isso, fui criando uma demanda e essa demanda foi ficando mais pontual no meu curso de formação. O curso de formação hoje tem 18 anos, que eu venho ensinando posturas com alinhamento, baseado lá na tradição do Sr. Iyengar, o mestre, que já não está entre nós e que eu conheci no começo dos anos 80, na Índia, em Pune, fazendo aula com ele. E aí inseri as posturas restauradoras no curso de formação. E já era tempo, porque logo depois esse trabalho deu origem a esse livro, né? Posturas Restauradoras de Yoga. E que mostrou que passou sua mensagem. Ele está aqui na 5ª edição. E na 5ª edição, a gente não fez ajustes nele, a não ser a capa que mudou, capa mais bonita. E como falei na terça-feira também aqui, para os que tiveram na terça, foi incrível o resultado desse livro, porque ele atravessou, sem passaporte, sem visto, ele atravessou as fronteiras do yoga. Então, pessoas que não eram yogis, não eram praticantes de yoga, mas eram profissionais da saúde, educação física, psicólogo, assistente social, médicos, psiquiatras, né? Usaram o livro. Então, nos deixou muito satisfeito, eu e equipe, colaboradores do livro, porque é uma forma de nós trazermos mais pessoas que estão fora do universo do yoga para virem conhecer o universo do yoga, né? Isso é fantástico. Então, sempre que eu encontrei pessoas pelo Brasil e pelo mundo, principalmente Portugal, que eu vou todo ano para lá, com curso de formação, com aulas e retiros, as pessoas já tinham um livro e já me falavam dessa facilidade. Então, qual é a característica da postura restauradora no yoga? Além de ser
extremamente terapêutica. Ela tem uma relação que nos mostra mais orgânica e menos mental com o corpo. Então, quando você faz as posturas restauradoras, elas nos acalmam. Elas têm que nos acalmar, elas têm uma permanência maior. Então, você tem todo um ajuste para colocar a pessoa na postura, com conforto, mas com firmeza, definir ações musculares, mas aí ela nos conecta muito mais com a inteligência orgânica do corpo e não com a inteligência mental, se a gente for distinguir essa inteligência orgânica, que podemos chamar de inteligência fisiológica, metabólica, e a inteligência da mente, que nem sempre ajuda com a nossa saúde, sim ou não? Preocupação está na mente e não ajuda na saúde. Pelo contrário, ela desassocia as qualidades da sua saúde, ela enfraquece a sua saúde. Né? Então, nesse livro, veio a experiência do Sandro, de décadas e décadas ensinando a ensinar essas posturas, e eu tive, claro, que escolher 30 sintomas, que foi definido que o livro teria 30 sintomas, 30 séries. Alguns sintomas têm mais de uma série. E são minisséries, não minisséries de televisão, de Netflix, são minisséries de asana, para que fosse realmente prático e desse um gostinho da melhora, ou quem sabe da cura. Então, as 30 situações de sintomas que eu mais vi em sala de aula, eu trouxe para o livro. Dor de cabeça, período menstrual, ansiedade e estresse, ombros e dores de lombar, e assim até completar essas 30. Né? E aí no livro, e no meu trabalho de posturas restauradoras, eu procuro salientar bastante o quanto saúde é uma coisa dinâmica. E, consequentemente, doença é uma coisa dinâmica. Não é? A gente não pode dizer que terá saúde para sempre. Você pode. Eu sempre fui muito saudável, o médico sempre me falou, o acupuntor. Você pode dizer que você terá saúde. É uma contingência natural. Nosso corpo é ameaçado dia a dia pelo meio ambiente. Agora, por um vírus mortal para alguns. Né? O clima mudando. Né? No calor, algumas pessoas são vulneráveis. No frio, outras são mais vulneráveis. Então, nós estamos sempre sendo ameaçados. E o nosso exército de defesa, a nossa inteligência metabólica está sempre, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, nos defendendo, nos protegendo. Um sistema de defesa, como um grande exército que não dorme, hein? Então isso é muito importante observar, porque assim, da mesma forma, a doença, ela também é dinâmica. Então, o que nos leva a isso? A não assumir um orgulho da saúde e nem uma zona de conforto. Não, eu sou muito saudável mesmo, eu posso fazer isso. Por exemplo, até muitos anos atrás, pessoas muito flexíveis, em grande maioria as mulheres, encontravam no yoga um lugar para explorar toda a sua flexibilidade. Com os anos se passando, e não muitos anos, você explorar, gastar a sua flexibilidade com posturas do yoga é nocivo. Quantas pessoas vieram para mim da dança, que explora muito flexibilidade, ou do yoga, que explorasse muito flexibilidade. Olha, eu estou com um problema articular aqui e ali, então ela vem trabalhar comigo. Tônus, a consciência do tônus em contraposição à flexibilidade. E isso é fantástico. Isso me fez ter adesão de, incontáveis alunos que eram do teatro, das artes e que tinham trabalho corporal ou eram dançarinos e que não encontravam no yoga um estímulo. Eu sou mais flexível do que todo mundo lá na aula. Mas aí veio fazer aula comigo e falaram, eu mostrei para ela o tônus que ela tinha que colocar naquele movimento, naquela flexão que ela não estava colocando. Né? E que aí, claro, corre risco a curto ou a médio, a longo prazo com certeza, de desgastar articulações. Então, nesse sentido articular também, a saúde e a doença temporárias. Né?
É ótimo saber que a doença também é temporária, tanto quanto a saúde. E isso deve, para um praticante de yoga, sem sombra de dúvida para um professor de yoga, deve nos trazer a consciência e a percepção prática de que praticar yoga regularmente, diariamente, não é uma opção, é uma necessidade, é uma condição. Para que se mantenha a saúde, ela não é uma graça divina. Ela é algo que precisa ser batalhado. A senhora Enga falava com suor, com esforço. E com entrega também, né? Porque eu vejo quantas atividades corporais que as pessoas às vezes fazem academia e outras, não tem a prática da entrega que no yoga a gente encontra onde? No Shavasana, no relaxamento, né? A atitude interior de entrega, o asana que ajuda a assimilar benefícios de todas as posturas feitas anteriormente. Então, gente, ninguém tem estoque de saúde. O que isso quer dizer? Você tem que nutrir ela com um bom modo de vida, com alimentação. A alimentação não só que entra pela boca, mas pelos ouvidos, pelos olhos, né? Aí de nutrir a saúde física e mental, também uma vez que nós como praticantes de yoga sabemos que as duas, saúde física e mental, não estão assim, né? Unha e carne, elas estão completamente unidas e uma dependendo da outra. Muitas pessoas que me procuraram na formação ou em aulas regulares, quando eram professores, para aprender essa ciência das posturas restauradoras, e eu vou explicar ainda hoje por que é ciência, eu tive que explicar, mostrar, comprovar que é necessário, primeiro, a prática da postura com a noção de alinhamento. Eu tive muitas experiências de olhar o trabalho de professores que eu admiro e respeito e que fazem trabalho com posturas terapêuticas em yoga, mas que não têm o alinhamento. O alinhamento, ele é uma contenção de energia e uma redistribuição de energia. Sabe, quando você tem um caminho de água na floresta, num campo, e aí você represa ela, né? O que acontece? A água cresce, e você fica com um manancial para matar a sede de tantas pessoas, não é? E tantas outras tipos de energia você gera de uma represa da água contida. Então, a postura com alinhamento é isso, ela vai ensinar você a recarregar centros de energia do corpo, restaurar a energia básica do corpo, para assim redistribuí-las. Então, uma postura dessa aqui, ó, do livro, que a gente chama Viparita Karani, aqui, que tem um apoio e supostamente uma parede aqui, né? Ela, se você não abre a região do peito dela, a qualidade no final é da água para o vinho, sabe? Se não tem um trabalho com os ombros para que o centro do peito, onde tem coração, parte superior do pulmão, timo, se acomode, né, de dentro para fora, a qualidade final é muito diferente da postura. Então, até hoje eu tenho que dizer isso. Pessoas que são mais altruístas ou que têm essa linha, esse modus, né, essa pegada mais terapêutica com o yoga, não decore as posturas, pratique-as com alinhamento e você vai transmitir algo que realmente vai perceber no aluno que mobiliza a energia terapêutica. Então, quando... e uma série de outras coisas que eu ensino, né? Estou trazendo uma ênfase hoje para o curso de formação, que eu acho que é uma porta de entrada para você, quando você tiver disponibilidade e interesse, aprender mais a postura restauradora. Então, um parênteses, hein? Eu vou trazer algumas fotos desse livro, porque eu queria demonstrar algumas posturas hoje. Mas quando eu me toquei que era no celular, eu estou há 1 ano e pouco dando aula online, como vocês, só que todas no notebook. Eu não dei uma no celular. Então, quando eu vi, já era em cima da hora e eu vacilei
de ficar mostrando posturas aqui com o celular. Mas tem aqui, né? Tem esse livro e hoje já tenho há uns 3 meses, 4 posturas que eu estou colocando como fazer no YouTube, na minha página, Sandro Bosco YouTube, e também no Instagram, no feed do Instagram. Então você tem lá também um acesso a isso que eu estou falando e ensinando com maior carinho e cuidado. Então, para quem é professor de yoga, eu quero compartilhar com você. Quando um aluno me vem com uma questão, uma dor lombar, por exemplo, eu tenho 2 perguntas para fazer. Guarda isso. Você, quando começou essa dor? Ou você tem há muito tempo essa dor? Porque são situações completamente diferentes. Isso aqui aconteceu ano passado, que eu caí da bicicleta, ou aconteceu há 2 meses atrás, que eu estava pulando o carnaval, e quando tinha carnaval e tal, e começou essa dor, né? Ou foi semana passada. Quando a pessoa fala, isso eu tenho há anos, são 2 situações internas absolutamente diferentes. Ela fala que tem há anos, ela tem uma dor crônica. E a dor crônica não é assim, né? Porque a dor crônica já tem, no mínimo, pode ter um desgosto dela, mas você já a aceita, você já viaja com ela, ela vai na mala, né? Ela vai para onde você for. Então tem uma espécie de resignação à dor. Para não falar pior das situações, quando você tem um apego já à dor, né? Mas isso é um outro assunto, é uma outra palestra que eu gosto, mas não aqui para a gente ficar mais na linha terapêutica, fisiológica e não psicofisiológica. Vamos ficar no fisiológico. E aí eu tenho 3 perguntas. Quando eu ponho a pessoa com uma certa intensidade numa postura, falo, olha, faça esse movimento dos braços ou esse movimento das pernas, segura, e a pessoa faz uma expressão diferente. A gente tem que olhar muito para a expressão facial do aluno. E eu falo, e agora, o que você está sentindo? Em relação à dor, né? O que você está sentindo? Está igual? Melhorou ou piorou? Se a pessoa fala melhorou, que bom, ela já está conquistada pelo yoga e pelo seu trabalho. Se ela fala está igual, eu procuro mostrar para ela o quanto isso é positivo, porque ela está fazendo uma postura, gente, de flexão para trás ou de flexão para frente, coisa que ela já tinha perdido a mobilidade do corpo naquela direção. E eventualmente ela fala, está igual? Sim, está igual, mas você não estava largado numa cama, você está fazendo uma torção, uma flexão, o que seja, para que ela valorize, né? Claro que se ela falar, está pior, a gente vai ter que estudar o que não atingimos, né? E esperar que ela esteja falando a verdade, porque é para o próprio bem dela. Então isso faz pauta do meu trabalho quando eu treino professores ou aspirantes de professores. Essa didática, mas a didática ligado à cinesiologia, sabe? A arte dos movimentos e a aplicabilidade fisiológica da postura, nos benefícios e nas contraindicações. Porque o asana do yoga é uma ciência. Eu o vejo assim, você tem pelo menos 3 condições muito claras. Como que você entra numa postura? Tem uma porta de entrada. Você não pode entrar por qualquer caminho. Como uma casa. Casa tem 1 ou 2 portas, não é? Então, tem a porta de entrada, que não é a da cozinha, ou que não é a do, sei lá, uma porta que entra para a sala. Então tem a entrada e tem como estar em permanência no asana, para que as articulações estejam sendo fortalecidas. Pense em articulação como do pé à cabeça, né? A coluna é a maior do nosso quebra-cabeça de articulações. E o mais importante dele, como sair da postura, que é onde mais se machuca. Quando a pessoa sai de qualquer jeito, ou sem saber porquê, ou sem saber como sair de uma postura. Existem estudos no Canadá e nos Estados Unidos que as pessoas se machucaram, porque lá há muito mais gente praticando,
E muito mais organizações para fazer esse tipo de pesquisa se machucam mais ao sair da postura. E claro, há uma consideração muito delicada, que é qual? Indicação e contraindicação. Porque se a pessoa, por exemplo, ela tem lá uma dor na cervical e ela veio a você por uma pressão alta. O médico sabe, por exemplo, que a pressão alta dela é muito emocional, então vai fazer yoga e tal. Então você não pode dar uma postura que é boa para pressão alta, né? Que esteja prejudicando o pescoço. Ou que seja boa para o pescoço, mas vai deixar a pressão dela alta no final da aula. Então, isso é conhecer contraindicação e indicação das posturas, né? E a partir daí, a lembrança do que eu falei já há quase meia hora atrás, que o yoga tem aspectos que nos levam à saúde, que não podemos usar a palavra milagrosa, porque o milagre remete, né, à fé, à crença religiosa, ou a curandeirismo, e não é desse modo que o yoga cura. Mas é o milagre do que ocorre no momento em que o organismo está num hipometabolismo. O que é hipometabolismo? Não é o que você está agora, né? Yogis muito desenvolvidos, eles partilham quase todo o tempo do dia num estado metabólico baixo. Quando que a gente entra nesse estado? Quando você dorme, né? Qual a postura final que se um professor coloca no final da aula de yoga e que nos leva ao hipermetabolismo? Qual? Shavasana, a postura do cadáver, né? Que é quando você está deitado e dormindo, que é quando renovam-se as energias, e que é quando há uma manutenção energética e fisiológica e neurofisiológica, e por aí vai adiante. Teríamos que entrar na área psicológica que não precisamos entrar hoje. Então, essa qualidade, essa condição do yoga, trazer você para um baixo metabolismo, onde é baixa a frequência cardíaca, a frequência ritmo respiratório, a frequência cerebral, ali é muito saudável e muito salutar. É essa área onde nosso organismo transita, né? Então, o que você desenvolve com a prática do yoga? É o quanto mais rapidamente você entra nesse estado, né? Por exemplo, não há nada errado, ainda comentei isso, fizemos um retiro online esse final de semana. Fantástico, trabalhamos sobre os desafios que virão e que já estamos tendo, como lidar com eles à luz do yoga. Então, eu trouxe isso, a questão não é, uma aluna trouxe que ela com tanto yoga, ela era explosiva, impulsiva, intempestiva. Eu falei, isso não é o problema. O problema é quanto tempo você demora para voltar para o seu estado de relaxamento. Se você explode, que nem uma criança quebra o brinquedo na cabeça do outro, mas depois de 15 minutos você já está rindo, né? Ou a criança quebrou o brinquedo na sua cabeça. Mas depois de 15 minutos as duas estão rindo e brincando, esse é a saúde, entende? Num adulto é chamado resposta do relaxamento, que é um termo que ganhou popularidade no mundo pelo trabalho best-seller de um cardiologista norte-americano, Dr. Herbert Benson, onde ele, cardiologista, está lidando com pressão alta, com disritmia. Então ele via o quanto o estresse agravava isso e foi avançando, estudando, praticando yoga e meditação para entender. E ele chamou isso de resposta do relaxamento, que é o tema de um livro dele muito popular, né? Então, em quanto tempo o seu organismo responde de um estado de agitação para voltar para um estado de relaxamento? Essa é a arte do yoga, é a linha mestra do yoga, né? Você está agitado, senta.
para praticar. Então, você é um praticante comprometido, você senta ali, faz uma introspecção, ou faz uma oração, ou repete um mantra, ou entra em consciência com o corpo, e logo você desacelera aquele ritmo, para já nos primeiros minutos da sua prática, aproveitar e extrair daquela prática do yoga. E hoje eu postei, a equipe aqui postou no YouTube e no feed do Instagram, um vídeo que passa bem por esse assunto, né? O assunto de como lidar com a zona de conforto e zona de desconforto para chegar nesse estado de relaxamento e paz, depois paz interior. Sandro Bosco YouTube, Sandro Bosco Yoga no Instagram. Mas se você se perder, dá um Google Sandro Bosco que você... bem interessante o vídeo de hoje. 3 minutos e meio falando sobre essa transição, né, onde a mente se agarra e nos aprisiona num estado de nervosismo e inquietação e onde o yoga nos liberta desse estado. Olha, logo, eu quero abrir aqui para vocês perguntarem alguma coisa. Escreve aqui, eu já vou respondendo, tá? Porque, de repente, o tempo acaba. Olha, até eu acho sobre esse assunto da resposta do relaxamento, propaganda. Ah, esse livro sempre vai ter gente que vai me perguntar depois. Mas aonde eu encontro, me manda um. Não, eu não vendo livro, eu só escrevo, tá? Claro, quando a escola estava aberta, eu tinha esse livro, mas assim, na Amazon, em todas as livrarias maiores tem impresso e tem e-book. Para quem gosta de e-book, mora fora do Brasil, ou quer mandar para alguém, a Amazon consegue mandar como presente o e-book, então você consegue ele em qualquer lugar. Ou na editora Matrix, eles também entregam, tá bom? E tem uma frase que eu achei aqui, frase não, é um conto sufi, lindo, nem lembrava mais que ele estava aqui, hoje eu peguei o livro para a nossa conversa, olha só que interessante, um discípulo chega para o mestre dele e diz, mestre, nunca serei como você, porque estou sempre perdendo a paciência, me importando com coisas corriqueiras e sofrendo por vários motivos. Faz sentido, hein? Você se identifica? Me importando com coisas corriqueiras, bobagens, e sofrendo por vários motivos. O que o mestre responde? A questão não é perder a paciência, não se importar ou parar de sofrer. A questão é o quão rápido você volta desses estados. Né? Se você não volta rápido, você não perde o sono à noite. Né? Se você não volta rápido, você vai dar uma aula e você ainda está com aquele estado emocional amargo, às vezes na boca até, né? Fígado. Então, olha, o sufismo é muito abordado por muitos mestres na Índia. Né? O sufismo cresceu séculos e milênios atrás, muito na Índia, como uma tradição que lida com esse jogo da mente. Então, o professor de yoga, a gente precisa dessa condição. Então, a Morandi falou isso, me sinto nesse estado, com minha mente se debatendo para ficar em seus padrões. Isso mesmo. Aí a Morandi vai ter que conversar com a mente dela e desapegar. Eu tenho na Positive aplicativo e na Healing, que dão as duas plataformas, meditações relaxantes guiadas, tá? Para iniciantes e meditação para avançados. E na Healing tem meditação terapêutica, que nós chamamos de terapêutica para ansiedade, depressão, autoconfiança, irritabilidade, insônia e assim por diante. Muito bonito o trabalho. São meditações guiadas. Então, um professor
principalmente, precisa treinar isso. Mas como que treina? Pratica mais, pratica regularmente. As posturas restauradoras são um caminho. Um professor de yoga precisa cuidar da sua ansiedade, né? Pois senão a sua aula vai ser ansiosa. Senão você está querendo realizar o amanhã, o que não existe amanhã, né? Ou querendo dar uma aula hoje, que é amanhã. Enfim, essa é a desconexão da mente com o coração. Porque o coração é a realidade do agora. Eu estou aqui falando, você está ouvindo, nós estamos nos olhando, só existe isso. Não existe, o resto é construção mental. Energia ficcional como uma ficção que você está criando a cada momento. Mas aí a pessoa fala, mas professor, eu entendo isso, mas a terapeuta falou que eu sou pita, e eu sou ansioso mesmo, e desde que eu sou criança, minha mãe, meu pai falava isso. Cuidado. Eu costumo ensinar assim, não confunda características pessoais com padrões repetitivos, né, de condicionamento, de pensamento. De novo, tem muito a ver com esse filme que nós postamos hoje, de zona de conforto. Porque isso é uma zona de conforto. Me aceita assim, porque isso é uma característica minha, e eu primeiro bato, depois eu assopro, quando eu lembro de assoprar. Não é assim. Não confunde. O yoga propõe uma transformação rápida, inclusive, de médio e curto prazo, dos condicionamentos repetitivos. O que são isso? Formas de falar, formas de pensar, formas de agir, que nem sempre constroem na sua vida, destroem na tua vida social, na tua vida profissional, na tua vida afetiva, né? Então, e em segunda e última instância, o yoga transforma também características pessoais. Muito, radicalmente, inclusive. Né? Eu vejo isso em mim, nos cabelos. Muita coisa eu melhorei radicalmente. Mas precisa de cabelo branco, senão eu dou uma pintada no meu. Não, não é só a questão do tempo, é a questão da prática dentro do tempo da sua vida. Caramba, e o tempo está passando, hein? Então, eu trago nesse livro, vou trazer para vocês um aspecto que é bem bacana, que é no meu trabalho de posturas restauradoras, que são 4 pontos importantes ao abordar uma postura para você ou para um aluno. Primeiro, claro, é o que eu estou fazendo. Qual é a postura que eu escolhi? Será que eu estou escolhendo uma postura certa para dor de cabeça? Dor de cabeça é um bom exemplo para a gente falar mais dele. Porque também tem a ver o que eu estou fazendo, qual a postura que vai ter uma vontade terapêutica, que vai ter uma qualidade terapêutica essa postura, é a postura certa? Isso demanda estudo, sim. E o que eu quero dizer com estudo? É você já ter aplicado essa postura quando você teve uma dor de cabeça, você sentiu que melhorou. Isso é estudar. Você teve causa e efeito de uma postura. Quando você ensinar ela para alguém, ela vem da verdade, não vem da consulta rapidinho do livro ou de uma lembrança, entende? Esse é um aspecto satya, um aspecto da verdade na postura de yoga. A outra condição é o como eu estou fazendo essa postura. Para mim, como envolve alinhamento, que eu comecei a aprender lá nos anos 80, em Pune, na Índia. Alinhamento, que é uma coisa bem profunda do corpo. É um princípio que traz consciência para a parte mais profunda do seu corpo.
Por exemplo, o como. Trikonasana. Sabe qual é o Trikonasana? Enquanto eu falo, eu acho uma foto aqui, já que hoje eu não vou demonstrar aqui, porque eu não me preparei. Trikonasana. A Trikonasana é essa postura aqui, ó. Tá? Não sei se você já tinha visto ela sendo feita assim com uma cadeira. Mas uma pessoa que está desvitalizada, desfalecida ou enferma, essa é uma postura ideal. Você coloca ela com a distância certa de abertura de pernas, de giro de tronco, ajusta a altura da cadeira para ela e ela tem uma permanência longa aqui, porque ela tem um apoio, mas não está largada, não é que ela deitou numa rede, não. Ela está em pé e você vai mostrar que ela tem que fazer ação muscular de pé, perna, coxa, etc. Agora, esse é o como. Se uma pessoa, uma mulher, está com desconfortos no período menstrual, fluxo acelerado na menstruação, fluxo retardado, ela pode ser uma postura que vai beneficiar. Ela é a próxima Ardha Chandrasana em autorregular o fluxo, nem rápido nem lento, por exemplo. Né? Então, constipação intestinal, um dos males que ainda assola um número enorme de pessoas, por má alimentação, falta de movimento físico das pernas. Então, não é com cadeira para combater, é agregando outros asanas em pé, asanas que ativam o movimento peristáltico, entende? Então é a mesma postura, mesmo, feita completamente diferente uma da outra, para você ajudar alguém que está sem energia ou no período menstrual, ou alguém, por exemplo, de esclerose múltipla da coluna. É uma forma, dependendo do avanço da doença, dela poder fazer Trikonasana com esses apoios, uma parede, uma cadeira. Entende? Terceiro aspecto é o tempo. O tempo que você fica numa postura. Qual é o tempo? O tempo que você fica numa postura é o tempo que você consegue manter as ações musculares que levam ao alinhamento. Cleide disse, eu percebi grandes mudanças na minha vida. Eu e você, Cleide. Eu também. Então, o tempo, ele é ajustado. O Hatha Yoga, como eu ensino, eu posso estar com uma turma de 10, de 40, de 50, de 80, mas ele há de ser individualizado. Entende? Cuidar de cada pessoa como deve ser cuidado. Não está pasteurizado. Todo mundo faz aí o Trikonasana e tá bom. E o tempo, sim, é uma das coisas a ser conquistada, a permanência. E o meditor, o termômetro dela, é o tempo que você está conseguindo manter aquela ação muscular, aquele movimento do osso, que é o que cria firmeza nas articulações e o que sustenta nosso corpo, espaço para os órgãos internos, glândulas, são ossos e músculos. E o quarto e último aspecto é a atitude interior. Atitude interior. Você não pode começar uma prática, como eu estava dizendo, chutando tudo, né? Porque você vai levar aquilo para os asanas. E a possibilidade de você se machucar, é claro, é maior. Do ponto de vista de um aluno que você vai abordar com postura restauradora / terapêutica, né? Lembra que uma pessoa que vem com dor numa aula de yoga, uma dor aguda, recente, ou às vezes uma dor crônica, como eu mostrei há meia hora atrás, essa anamnese que você tem que fazer, né? Ela tem uma inquietação, não tem? Ela tem uma irritação. Está conformada com a dor, mas dor nunca é uma alegria. Então,
como que você vai abordá-lo, ou como você vai abordar a postura, se é você que está fazendo ela, para melhorar de alguma dor. Né? Que é a atitude interior. Isso diz muito respeito à postura que você vai fazer antes dela, para que gere uma atitude interior. A postura anterior traga uma atitude interior para que você comece. É o que se diz no Bhakti Yoga, você vai auspiciar a postura, né? Trazer bons ventos para ela, bons agouros, né? Atitude interior. Atitude interior é uma das colunas principais da forma de ensinar do Sandro Bosco, tanto no yoga quanto na meditação. Mas estamos chegando no final, se já não passamos do final. Vocês têm alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Não. A Morandi comentou, eu comentei, a mente se debatendo. Então, por fim, ainda, então, não tendo perguntas, como um último tópico aqui nosso, como um tópico final aqui nosso, por exemplo, dor de cabeça. Dor de cabeça, a gente não pode aplicar qualquer postura. Você viu lá num livro, essa postura é boa para dor de cabeça. Ela é só um exemplo de algo que é muito comum, todo mundo tem uma dor de cabeça, né? Até uma expressão, aquele fulano me deu dor de cabeça. Não é que você teve dor de cabeça, mas que a pessoa te perturba, né? Então, dor de cabeça, quando você vai trabalhar com posturas restauradoras de yoga, com finalidade terapêutica, a gente tem que fazer uma anamnese prévia, né? Porque a dor de cabeça, dependendo da fonte, o tratamento, os asanas, os primeiros asanas, podem ser opostos. Por exemplo, você pergunta, você está com dor de cabeça? Eu estou, professora, hoje eu estou, minha cabeça está assim, o assado, explodindo, latejando. Você fala, mas você sabe por quê? Ninguém responde, se eu soubesse eu não vinha aqui. Não é assim. Eu briguei com fulano. Você tem lá no livro, asana para dor de cabeça de quem briga? Claro que não, mas você tem stress, né? Cabeça ficou quente, cabeça ficou com um pita agravado, como aprendemos na medicina ayurvédica. A pessoa fala, não, comi demais ontem à noite, passei mal, ainda acordei com o estômago inchado. Uma postura que ajudaria muito aquela com estresse, não vai ajudar se é digestivo, você não vai colocar a pessoa com flexão para frente, né? Vai apertar o estômago dela, ela vai passar mais mal ainda. Estou procurando uma foto aqui, para isso. Então, veja como é importante essa aproximação, né? Essa aqui é uma postura boa para dor de cabeça. Simples, simples, Essa aqui é onde está o meu indicador, tá vendo? Ora, imagina se a pessoa passou mal a noite toda, regurgitou, sei lá. Você não vai apertar o estômago dela aqui, né? Agora, se é cansaço mental, é cansaço mental. Fiquei lendo muito, ou fiquei lendo no computador. Aí é visual mental. Então tem coisas específicas para esse tipo de dor de cabeça. E outras, tem 4, 5, 6. Enxaqueca crônica. Bom, aí você e a pessoa com paciência, né? Porque enxaqueca crônica. Então percebe? Então isso vem do quê? Da tua experiência. E de onde vem a tua experiência? Da tua prática.
da tua disponibilidade de aplicar essas posturas em você mesmo. Um dia você está resfriado, faz a postura. Um dia você ficou meio constipado, faz a postura. Todo mês você tem um período menstrual, faz a postura. Então isso vai te dando essa sapiência, né? Esse saber que vem da experiência. O que vem da experiência vem do coração. Você nem precisa consultar o livro para lembrar, porque quando você fez e melhorou, marcou, ficou registrado. Então, queridas e queridos, 55 minutos, esqueci de trazer um copo d'água, hoje estou com a boca seca. E esse é um apanhado de posturas restauradoras, mas eu sinto que eu trouxe tópicos bem bacanas, bem interessantes. E esse livro, A Postura Restauradora Terapêutica, ela é tão relaxante, ela leva tanto no hipometabolismo, que no final, o que eu coloquei? Coloquei algumas técnicas de meditação. Porque você fica predisposta a meditar. Senta agora, então eu pus lá 1, 2 técnicas de meditação. Senta, confortável, Sukhasana, Swastikasana, Siddhasana, Ardha Padmasana, uma das posturas sentadas, e aí contempla esse estado, né? Deleite que o yoga nos traz. Só posso desejar que tenhamos aqui nos deleitado também com o yoga. As posturas restauradoras são fantásticas, maravilhosas. Obrigado, Aliança do Yoga, obrigado a Rosana, que deve estar aqui tão bem representando. Obrigado, Rosane, por todo o apoio para termos chegado até aqui. Além de curso de formação, eu estou dando aula sem parar, desde março de 2019, online. Então você entra, posso passar o telefone aqui, Rosane? Posso. Meu telefone. Acho que a Rosane deixa eu passar. 11 93019 93019 6502 93019 6502. Lá você pode experimentar. Qualquer um de vocês aqui que teve na live da Aliança, fala com a Cris. A Cris atende você. Olha, eu tive na live da Aliança e o Sandro me prometeu uma aula experimental. Aula de 1h15, tá bom? Seja muito bem-vinda. E vai lá no YouTube, dá um like se você gosta, né? Faz essa contribuição. E muito obrigado à Aliança, ao seu mentor Anderson Alegre, toda a equipe, e apoie a Aliança. Ela nos defende, nos defendeu em momentos muito cruciais do reconhecimento da profissão, do yoga, nos salvaguardou para que a gente possa hoje estar trabalhando com yoga. Muito obrigado. Namastê.